Olá, meus amores! E vamos de assunto novo hoje. Vamos falar sobre a adesão do Pará à independência do Brasil. Como nós sabemos, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 1822, nem todas as províncias brasileiras aceitaram. O Pará foi uma delas. Então, entre janeiro de 1823 até agosto, houveram muitas revoluções aqui, como a gente já viu lá no assunto anterior, sobre o vintismo. Então, nesse período todo, ocorreram muitas confusões. Nós já sabemos que os militares tomaram o poder, que houveram mortes, mas quando foi em agosto de 1823, Lord Crocane envia para cá, para o Pará, Grenfell, um comandante de uma fragata, para obrigar os paraenses a aderir à independência. Quando o Grenfell chega aqui, ele vai dizer que ele deixou uma frota lá no Marajó, só esperando um sinal seu para invadir, ocupar e prender os desobedientes. E aí Dom Romualdo de Souza, que era o governo naquela época, estava à frente do governo, convoca os maiorais e resolvem aderir à independência do Brasil. E esse dia aconteceu no dia 11 de agosto, mas só foi promulgado no dia 15. Por isso que todo 15 de agosto nós comemoramos a adesão do Pará à independência. E aí vocês vão dizer assim para mim, professora, então depois disso ficou tudo às mil maravilhas? Nananina, não. Os portugueses não gostaram nem um pouco disso, porque eles queriam continuar com seus privilégios mantidos. Perder seus privilégios era inconcebível. Então eles ficaram brigando com o povo que queria, porque queria que realmente a independência acontecesse, de fato, na região. Isso gerou muitas confusões, como a tragédia do Briga e Palhaço, que nós já falamos, e bem mais tarde, em 1835 até 1840, nós vamos ter aqui a cabanagem, que será o nosso próximo assunto. Então, nesse período, o que é mais importante saber sobre esse processo de adesão é que ele não foi facilitado pelos portugueses que moravam no Pará, que os paraenses, os brasileiros que moravam aqui. E quem são esses brasileiros? Os filhos de portugueses, mas nascidos aqui no Brasil, eles são chamados de brasileiros. E os brasileiros que eram pobres, que viviam sofrendo os mandos e desmandos do governo, eles queriam essas mudanças, mas os portugueses não queriam. Então isso gerou muitas revoltas, muitos problemas aqui na região. Então aderir à independência não foi fácil. Eles foram literalmente obrigados. Mas, assim como nós aqui no Pará, que a gente vai chamar de região amazônica, como aqui no Pará não foi fácil, no Maranhão também não foi, Piauí também teve revolução, assim como nós tivemos a cabanagem aqui, no Piauí nós vamos ter a revolta do Genipapo, que foi às margens, uma sangrenta luta às margens do rio Genipapo, ficou conhecido como a revolta do Genipapo. No Ceará também nós vamos ter. Então, essas questões todas envolvendo o Grão-Pará, que era composta por toda essa região, que não aderiu logo de imediato, nós vamos ter muitos problemas, muitas revoltas, muitas mortes. É um período assim de grande confusão para o povo daquele tempo. E quem sofria mais? Os pobres. Eles eram os que mais sofriam com essas constantes brigas entre os grandes, porque de fato o que a gente observa aí, lembra que eu falei para vocês de Batista Campos e de Felipe Patroni? Eles não eram pobres, eles eram da nobreza, digamos assim, da nobreza da terra, como eram chamados os habitantes antigos de Belém, mas eles não tinham direito de lutar pela liberdade. Por quê? Porque eles olhavam para a situação dos pobres. E aí eu deixo uma pergunta para vocês irem meditando sobre esse assunto. Vocês acham que tem muita diferença daquele tempo para hoje? Vocês acham que o governo hoje ele olha para o pobre como o pobre deveria ser olhado? Pensem nisso e nos encontramos lá no Meet para tirar mais dúvidas que venham na sua cabecinha. Um grande abraço, fiquem com Deus.